cântico novo, pelas maravilhas que ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, saúdo-vos a todos. Juntos celebramos o Senhor, a Eucaristia. Saúdo todos aqueles e aquelas que nos acompanham e que rezam conosco através dos meios de comunicação, nas suas casas e nas instituições de solidariedade social. O Senhor que nos ama está no meio de nós. O celebramos, o ouvimos e nos alimentamos dele. Por todas as vezes em que nós não correspondemos ao seu amor insondável por todos nós, peçamos-lhe agora perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Depois de Nabote de Jezreel ter sido assassinado por não querer vender a sua vinha ao rei Acabe, o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te e vai ao encontro de Acabe, rei de Israel, na Samaria. Ele encontra-se na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fala-lhe deste modo: Assim fala o Senhor: Mataste e agora roubas. Por isso, assim fala o Senhor: No mesmo local em que os cães lamberem o sangue de Nabote, hão de lamber também o teu. Acabe disse a Elias: Conseguiste apanhar-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: Sim, apanhei-te, porque te vendeste para fazer o que desagrada aos olhos do Senhor. Farei cair a desgraça sobre ti, diz o Senhor, acabarei com a tua descendência, exterminarei todos os varões da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei à tua casa o que fiz à casa de Jeroboão, filho de Nebate, e à casa de Baasa, filha de Aías, porque provocaste a minha indignação e fizeste pecar Israel. O Senhor falou também de Jezabel, dizendo: Os cães devorarão Jezabel junto às muralhas de Jezreel. Os da família de Acabe, que morrerem na cidade, serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que procedesse tão perversamente como Acabe, excitado por Jezabel, sua mulher, para fazer o mal aos olhos do Senhor. Procedeu de modo abominável, prestando culto aos ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de saco e jejuou. Dormia envolvido no saco e andava abatido. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, o tisbita, dizendo: Visto como Acabe se humilhou diante de mim, porque se humilhou na minha presença, não o castigarei durante a sua vida, mas no tempo do seu filho farei cair a desgraça sobre a sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Tende compaixão de nós, Senhor,
Reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Meu Deus e meu Salvador, livrai-me do sangue derramado, e a minha língua proclamará a vossa justiça. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel,
cometeram ações muito graves. Quiseram apoderar-se da vinha do pobre soldado Nabote. E para tal, mandaram-no colocar na linha da frente da batalha para ser morto o mais rápido possível. Estes dois promoveram o culto aos deuses falsos, aos ídolos, no povo de Israel. Como diz o texto, fizeram pecar o povo de Israel. Chegou a vez do profeta Elias se pronunciar sobre estas ações gravosas. E o profeta Elias, sem medo, frente a frente, cara a cara com o rei, acusa-o, denuncia-o e reprova as suas ações. Perante a posição do profeta Elias, o rei Acabe dá conta que procedeu mal e arrepende-se. Por isso, nós respondemos a esta primeira leitura com o salmo de arrependimento e de louvor à misericórdia do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pequei contra vós, só contra vós, porque eu reconheço os meus pecados. Irmãs e irmãos, esta passagem da história do rei Acabe e da sua esposa Jezabel e a atitude do profeta Elias faz-nos pensar no seguinte: em toda a história do povo de Israel e também em toda a história da Igreja, apesar de muitos momentos conturbados, existiram sempre profetas valentes. Existiram sempre verdadeiros profetas, homens e mulheres, que falavam da parte de Deus e não se preocupavam em adular e em estar de bem com os poderosos, os influenciadores do seu tempo e também alguns governantes. Verdadeiros profetas são aqueles que lutam, defendem e promovem os direitos de Deus, mas também os direitos dos pobres e dos fracos. Porque aquilo que falta a um pobre, falta a Deus. Por isso, ainda hoje, através da palavra de Deus e da celebração da nossa fé, somos convidados a sermos profetas verdadeiros e valentes. A defendermos e a denunciarmos todas as faltas, a denunciarmos as injustiças sociais e a defendermos e a promovermos a justiça social. Porquê? Porque a Eucaristia compromete-nos com os pobres e os fracos. Já no seu tempo, João Crisóstomo se lamentava que havia gente, homens e mulheres, que tinham uma grande piedade eucarística. Estendiam as suas mãos para adorar a Deus, a Jesus Eucaristia e a Deus seu e nosso Pai. Estendiam as suas mãos para receberem o pão vivo descido do céu e não eram capazes e não eram sensíveis para estender as mesmas mãos para encontrar Jesus nos pobres, nos fracos, nos maltratados. Dizia João Crisóstomo no seu tempo: saboreiam Jesus Cristo a Eucaristia e não são capazes de olhar para quem está à volta de Jesus Cristo, que clama, que chora, que grita.
hoje, no nosso mundo, na nossa sociedade, até mesmo onde nós vivemos, há tantos como o simples e pobre soldado Nabote. À nossa volta e na circunstância em que nós estamos a viver, há tantos pobres e fracos. Há tantos simples e humildes. Há tantos maltratados pela vida. Há tantos esmagados pelos poderosos. Então, se esta é a nossa realidade, se isto está à frente dos nossos olhos, todos nós somos convidados a sermos profetas valentes e verdadeiros. A lutar pelos direitos de Deus, mas também a lutar pelos direitos dos esquecidos, dos esmagados. Isto, irmãs e irmãos, é que é amar. Isto é também pôr em prática a vontade de Deus e a lei de Deus. Deste Deus que é amor e que diz-nos que é necessário, e convida-nos a isso, a amar nas duas vertentes, nas duas direções. Amar a Deus, amar ao próximo. O texto do Evangelho falava-nos disto. Amar o próximo já estava escrito e firmado na antiga lei, na lei da antiga aliança, dada por Deus ao seu povo através de Moisés. Odiar os seus inimigos não estava lá. Não aparece em nenhuma página da lei de Deus, odiar os inimigos. Era uma interpretação popular que se fazia deste preceito amar os outros, amar o próximo. E Jesus, ouvimos o texto do Evangelho, corrige esta interpretação popular e diz: se queres ser meu discípulo, se me queres seguir, ama a Deus, ama ao próximo, mas também ama os teus inimigos. Ama aqueles os quais tu não simpatizas. Ama aqueles que não são da tua terra, da tua povoação. Ama aqueles que não são da tua casa, da tua família. Saudar aqueles que te saúdam, isso é normal. Amar aqueles que te amam, gostar daqueles que te amam, não custa nada. Agora, se queres mostrar a tua identidade de discípulo de Jesus Cristo, ama os teus inimigos. Ama aqueles que não pensam como tu. Ama aqueles com qual tu não simpatizas. Ama aqueles que não são da tua família. Ama-os. Ama aqueles que te fazem mal. E Jesus Cristo apresenta-nos o melhor modelo. Para viveres isto, imita Deus Pai. Deus que está no céu, que ama a todos, que faz nascer o sol para os bons e maus e que faz cair a chuva para os justos e injustos. Nós não podemos dar chuva a ninguém. Nós não podemos dar sol a ninguém. Mas tantas vezes podemos amar, sofrer e às vezes é necessário calar. Jesus Cristo aponta-nos Deus Pai como modelo, mas Ele foi o que melhor cumpriu este preceito na sua vida, foi ter com os fracos, com os pobres, com os maltratados da vida, com os esmagados pelos poderosos. E no fim da sua vida, entregou-se por todos, bons e maus, justos e injustos, a morrer, a pedir perdão por aqueles que o crucificavam. Irmãs e irmãos, isto parece poesia, isto parece lirismo, isto parece utopia. Se nós quisermos, será sempre.
Mas isto também pode ser realidade. Claro que nós, quando temos estes momentos em que sentimos em nós a injustiça, a ingratidão, pode modificar a nossa relação com os outros. O que o Senhor nos pede é que não respondamos da mesma forma. Deita longe de ti, da tua vida e do teu coração, do teu interior, o espírito de vingança, de rancor, de rebaixar os outros, de humilhar os outros, de pensar que só tu é que sabes, só tu é que tens razão. Pois se continuas a pensar em si assim, não estás a amar. Estás-te a amar a ti próprio, a meter-te no casulo da tua vida, a inchares de egoísmo e de rancor, até que um dia estoures na perversidade. Aquele que quer ser discípulo de Jesus não pode deixar-se influenciar pela vingança, por responder da mesma forma e também de uma forma primária. Mas muitas vezes a resposta, e sempre a resposta será responder a estes momentos de adversidade com serenidade, aguentar, perseverar, ajudar, perdoar, ajudar a purificar alguns das suas teimosias e dos seus convencimentos. Isto parece muito bonito. Isto parece poesia. Isto parece uma missão impossível. Será possível se cada um de nós quiser corresponder à vontade de Deus. Irmãs e irmãos, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensine a amar como Ele, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Roma, que presida a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que os perseguem. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os chefes das nações que são perversos possam converter-se e voltar ao bom caminho, pois Deus não quer a morte do pecador. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pregadores anunciem a verdade e denunciem a falsidade dos poderosos que oprimem os pobres e os mais fracos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste e não se limitem a amar só aqueles que os amam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade. Comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrei sem minha morada.
mas dizei uma palavra. O corpo de Cristo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á, viramos a Ele, faremos nele a nossa morada. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vós
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se Deus nos amou tanto, também nos devemos amar uns aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos,
que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, viver no amor de Deus é viver à maneira e ao jeito de Jesus Cristo. Procuremos sempre aceitar o desafio que vem da sua parte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças